Agora eu vou introduzir um exemplo de mudança de variável e começar a fazer contas. Se tem alguma dúvida sobre o que eu falei até agora, dá para eu continuar? Mas é bonito isso, hein? Eu já falei isso uma vez, essa matéria é muito bonita. Vou dar um exemplo de uma mudança de variável, que é uma mudança de variável muito padrão, que a gente vai usar o tempo inteiro, que chama coordenadas polares. Coordenadas polares. Exemplo, motivação é muito básica. Vocês, primeira vez que vocês veem falar em coordenadas polares é no ensino médio, quando vocês estudam números complexos e veem a forma trigonométrica de um número complexo. Isso é feito no segundo, terceiro ano do ensino médio, um negócio que se chama forma trigonométrica de um número complexo. O número complexo A mais BI, você escreve como ρ vezes cosseno θ mais I seno θ. Isso é o primeiro momento que você vê coordenadas polares na vida escolar. Qual que é a ideia? Imagine que você tem um ponto P no plano, que ele está representado pelas suas coordenadas chamadas cartesianas. A ideia é muito simples. Ao invés de descrever o ponto P por esses dois números, abscissa e ordenada, eu vou descrever o mesmo ponto por outros dois números. Como eu estou falando do plano bidimensional, eu preciso de dois números. Não dá para descrever um ponto do plano com um único argumento. Eu preciso de dois. E vão ser outros dois. Quais dois? Primeiro, a distância do ponto até a origem. É um número bem interessante para descrever um ponto. Dizer a que distância este ponto se encontra da origem. Alguns livros chamam de R, outros livros chamam de ρ. Eu vou chamar de R. Quando eu fizer coordenadas esféricas no espaço, eu vou chamar a distância de ρ. E aí eu vou sempre usar deste modo. R para mim é a distância no plano e ρ vai ser a distância no espaço. Isso ajuda vocês saberem no que eu estou pensando. Então, R é a distância do ponto até a origem. E tem uma fórmula muito clara, muito fácil para escrever quem é o R. Se o R é a distância do ponto xy até a origem, é porque R é raiz quadrada de x2 mais y2. É a distância do ponto até a origem. Isso é o teorema de Pitágoras. Claro que o meu R tem que ser necessariamente maior ou igual que zero, porque é uma distância. R igual a zero é para a origem. Certo? Fornecer esse número R te diz a que distância meu ponto está da origem, mas não determina o ponto. Imagina que eu dei o número 2. Você sabe que a distância do meu ponto à origem é 2, mas isso, na verdade, permite muitos pontos que estão à distância 2. Na verdade, é uma circunferência. Todos os pontos que distam 2 da origem. Ok? Vou dar um segundo número para determinar univocamente o ponto P. O ângulo, que se chama argumento, o ângulo formado pela semirreta origem P, o eixo das abscissas, medido a partir do eixo das abscissas em direção à semirreta OP, no sentido anti-horário. O sentido anti-horário é o sentido privilegiado na matemática. Não é? Vocês nunca entenderam por quê. Quando eu vou explicar no meio desse curso. Daqui umas semanas eu explico por que é o anti-horário que é o sentido positivo em matemática. Vocês vão da semirreta OX para a semirreta OP no sentido anti-horário. Chama esse ângulo de θ. Agora o ponto ficou caracterizado. Só tem um ponto do plano que dista R da origem e que forma ângulo θ.
Observe que o diametralmente oposto aqui, o R é positivo. Esses pontos no terceiro quadrante nesse meu desenho, esses pontos deste lado, eles vão ter R positivo, que é a distância até a origem, e eles têm um θ maior do que π. O θ é maior ou igual que 0 e menor que 2π. Θ começa em 0, aqui no semi-eixo abscissa positivo, aí o θ vai subindo, no y positivo o θ é π sobre 2, no x negativo o θ é π, no y negativo o θ é 3π sobre 2, e aí quando ele volta para o 2π, se eu colocar maior igual, menor igual, tem uma ambiguidade, porque daí eu estou atribuindo aos pontos do eixo x positivo dois argumentos diferentes, o 0 e o 2π. Com frequência a gente escreve 0 maior igual. É um abuso de notação. Tá? É um abuso muito comum. Para todos os efeitos do que nós vamos fazer, não caracteriza um erro grave. E é muito tradicional escrever θ maior igual a 0, menor igual a 2π. Vocês vão ver isso escrito em um monte de lugares. O ideal é escrever maior igual, menor, para não ter ambiguidade. Isso é que se chama coordenadas polares de um ponto. Só para ver se vocês entenderam. Quem é o conjunto dos pontos no R2 dado por uma condição do seguinte tipo? R igual a constante. Que figura geométrica é essa? Circunferência de centro na origem. Θ igual a constante. Uma semirreta. Uma semirreta que vai sair da origem e vai para o infinito. Semirreta. Tudo bem? Só uma última aqui para ver se isso fica bem claro. Você tem ideia o que seja isso? R de θ igual a seno de θ. Isso dá um desenho no R2. As minhas coordenadas cartesianas vão continuar sendo xy para sempre. Apenas eu tenho um desenho no plano cartesiano com coordenadas xy, um desenho cuja equação em coordenadas polares diz que o θ e o r se relacionam pela fórmula r de θ igual a seno θ. A que distância eu estou da origem? 0, porque seno de 0 é 0. Então eu saio da origem. Daí o θ começa a aumentar. Quando o θ começa a aumentar, o meu r começa a aumentar. Então se eu colocar aqui o θ igual a π sobre 2, quanto que é a distância até a origem? Opa, desculpe, π sobre 4. π sobre 2 não seria aqui no meio do caminho. π sobre 2 é aqui na vertical. Aí a resposta vai ser 1. π sobre 4. Raiz de 2 sobre 2. Então, observe. Eu tenho aqui para θ igual a π sobre 4 uma distância que é raiz de 2 sobre 2. Significa o seguinte, à medida que eu fui aumentando o ângulo, o r foi aumentando. Quando eu chegar no π sobre 2, qual que é a distância? 1. Depois que eu passar do π sobre 2, a distância começa a diminuir. No π, 0. E para θ maior que π e menor que 2π, o seno é negativo, não gera nenhum r real, porque ficaria uma distância negativa. Qual será o formato dessa figura? Eu desenhei meio torta. Mas qual é o formato dessa figura? Uma circunferência?
Seria bacana se fosse. Será que é uma circunferência? Resposta: sim. Se aqui é θ, aqui é π sobre 2 menos θ, alfa. Você concorda que eu posso chamar, se eu chamar esse ângulo de θ, chamo isso de alfa, a soma da sempre π sobre 2 são complementares? Olha para esse triângulo inscrito na circunferência de centro no meio e raio 1. Hipotenusa, esse triângulo é retângulo, porque ele é inscrito numa semicircunferência. Essa hipotenusa vale 1. Então, quanto que vale este segmento aqui? Oi? 1 é o segmento total. O centro é meio, mas 1 é o segmento total. Olha só, cosseno de alfa é cateto adjacente sobre hipotenusa. O cateto adjacente é o R de θ, sobre a hipotenusa que é 1. Então o R de θ é cosseno de alfa, mas isso significa que o R de θ, cosseno de um ângulo é o seno do complementar, é o seno de θ. Então, na circunferência de centro-meio e raio 1 e raio meio, a equação dela é Rθ igual a seno θ. Então, equações em coordenadas polares têm que ser analisadas caso a caso para você ver que desenho que dá. Fez sentido? A gente vai fazer um monte de exercícios com isso. Tá? Agora, o que eu queria que vocês me acompanhassem? Para efeito de integral dupla, eu preciso escrever, isso já sumiu da lousa, mas assim como na integral de uma variável, eu tinha que escrever o x em função do u, eu preciso escrever o x e o y em função do θ e do r, que não é o que está escrito ali na lousa. Olhando para a maneira como eu defini as coordenadas polares, como que eu escrevo x e y em função de r e θ? X, y. E aqui é o r. X é o quê? R cosseno θ. E y é o quê? R seno θ. Porque quem que é o cosseno de θ? Cosseno de θ não é cateto adjacente sobre hipotenusa? É o x sobre r. O que é o seno de θ? Cateto oposto sobre hipotenusa, y sobre r. Passa o r multiplicando. Então, x de r θ é r cosseno θ. Y de r θ é r seno θ. Tipicamente eu vou ter θ entre 0 e 2π e r maior ou igual que 0. Imagine que eu tenha que fazer uma integral, já vou fazer um exemplo desse tipo, em cima de uma circunferência. Imagine que eu tenha que fazer uma integral em cima da circunferência x2 mais y2 menor ou igual que um certo A2. Circunferência de centro na origem e raio A. Qual é a região em coordenadas polares que manda Rθ em cima de uma circunferência? De um círculo. Quem são os valores de R e θ que serão enviados sobre um círculo? Qual é a região que conecta em coordenadas polares aquilo que tem como equação a o disco x2 mais y2 menor ou igual que a 2?
Para esses pontos dessa região plana, o R varia de quanto a quanto, turma? 0 a A. E o θ varia de quanto a quanto? 0 a 2π. Então, na hora que eu for fazer uma integral, em cima de uma circunferência, o que eu vou fazer é transformar a circunferência no retângulo 0a 0, 2π. E aí a integral aqui fica uma integral simples de fazer. Antes de fazer o primeiro exemplo numérico, para dar um sentido para isso, vocês estão começando a ficar preocupados, né? Não para de teoria, teoria, teoria. Vamos fazer conta já em seguida. O jacobiano. O que é o jacobiano das coordenadas polares? Preciso fazer a conta. Jacobiano das coordenadas polares. O jacobiano é o determinante de del x, del u, del y, del u, del x, del v, del y, del v. Só que eu não chamei de u e v, né, nas coordenadas polares. Quais foram as letras que eu usei? R e θ. Então, del x, del r, del y, del r, del x, del θ, del y, del θ. Quanto que é del x, del r? É só derivar o x em relação a r. Cosseno θ. Quanto que é o y em relação a r? Seno de θ. Quanto que é o x em relação a θ? Menos r seno θ. E quanto que é o y em relação a θ? R cosseno θ. Quanto que dá esse determinante? R. Dois comentários. Não precisa recalcular o jacobiano das coordenadas polares nunca mais na vida. O determinante do jacobiano das coordenadas polares é R. Isso você use livremente daqui para frente. Isso é muito básico, não tem que fazer essa conta de novo. Segundo, não existe uma ordem, uma lei divina que diz que a ordem é R, θ, θ, R. Se eu tivesse escrito na outra ordem, θr, θr, teria mudado as linhas do determinante. Quanto que teria dado o determinante do jacobiano? Menos R. Não tem problema nenhum. Se você mudar a ordem das variáveis, muda o jacobiano. Mas o que vai entrar na fórmula de mudança de variável da integral é o módulo do determinante jacobiano. Portanto, se você trocar a ordem e obtiver menos R, não tem importância nenhuma, porque aqui vai ter que aparecer R. Terminei a teoria de mudanças de variáveis.